pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham tido um bom almoço. Bem-vindos aí à Mini DevConf, ao workshop. Então a gente vai começar com as atividades de hoje. O meu nome é Ellen Koik, eu trabalho numa empresa chamada Igalia. Nós somos uma empresa de consultoria de software livre. E essa empresa, enfim, trabalho com kernel. Meu primeiro contato com o kernel Linux foi em 2015 e desde então a gente vem fazendo vários workshops, comecei com o grupo aqui, o LK Camp, não sei quem que é daqui da Unicamp. Bastante gente até, bacana. Então, a gente vai começar, isso a primeira contribuição para o kernel Linux. E o meu pointer... O objetivo de hoje, então, é enviar uma contribuição, um patch, para o kernel Linux. E o nosso tempo aqui, ele é curto. Isso quer dizer que, para hoje, nós não vamos entender o código do Linux, infelizmente, nem como instalar o seu próprio kernel na sua própria máquina. O que a gente vai fazer aqui é entender o fluxo de contribuição, todo o processo, e usando um ambiente de desenvolvimento otimizado para o nosso tempo curto de agora, e finalmente fazer essa contribuição, achar algo para contribuir. A ideia é que cada um de vocês vai fazer uma contribuição diferente e cada um de vocês vai enviar esse primeiro patch para a comunidade para ser avaliado pela comunidade se vai entrar ou não. Com isso, talvez também avaliar se vai precisar de uma segunda versão que vocês precisam enviar. Certo. Então, volta. Tá. Com isso, por que está tendo um delay? Com isso, a gente precisa começar da seguinte forma. A parte mais demorada desse workshop é fazer o download do código-fonte. Todo mundo aqui, as máquinas estão com uma distribuição GNU Linux? Alguém aqui não está com máquina? Só acompanhando? Beleza. Eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhando. Todo mundo aqui está com Git? Certo. Quem aqui já baixou o repositório que eu tinha colocado na descrição? Algumas pessoas, certo? Então, eu vou pedir. Então, aqui tem duas opções. Ou vocês vão fazer esse comando aqui. Esse comando, ele está... Esse aqui não é um slide que eu... Peraí, vamos lá, deixa eu fazer uma correção. Está na descrição da... É no evento lá. Instante... Essa aqui é meu slide mais atualizado, perdão. Depois eu vou atualizar ele na link. Para vocês não ficarem perdidos, conseguirem acompanhar, eu coloquei todas as instruções, inclusive os slides, nesse link. Então eu peço que vocês parem um minutinho agora para abrir. Então fica em pad.debian.net/p/linux-minidevconf26. Vamos dar uns minutinhos aí para vocês acessarem. Caso vocês fiquem perdidos, esse link está ali em cima, pequenininho, mas vai estar lá. Certo. Então eu vou avançando aqui, enquanto vocês vão acessando ali o link. Apontar para o lugar certo, senão não obedece. Tá, então, ou vocês façam download, esse git clone aqui, dessa árvore específica, depois eu vou explicar o porquê dessa árvore específica, só que o problema é que isso demora muito. E eu gostaria que vocês baixassem o repositório inteiro por conta de uma das atividades, ao invés de fazer o clone shallow, que a gente chama, que é só da última versão. Eu gostaria que vocês fizessem ele inteiro, ou se isso está demorando muito, eu preparei um bando de pendrives aqui
com uma cópia que vocês podem pegar. Então, é a sua decisão confiar, esperar ou confiar no pendrive de uma pessoa desconhecida para espetar no computador de vocês. Então, quem quer pendrives? Está em 7%. Nossa. Mais alguém? Ó, vou deixar aqui. Peço que devolvam os pendrives no final para eu usar em outros workshops. Você não está me ajudando, mas se eu já estou dando para você, por exemplo, tem que falar o Word e você está uma versão desse. Entendi. Eu chego lá e a gente vai ter pedaços que eu vou parar para poder ajudar todo mundo. Beleza, o pendrive, para quem pegou o pendrive, tem mais aqui, ele tem um arquivo, .bundle, e é só você fazer um git clone desse arquivo, copia esse arquivo para a máquina de vocês, faz um git clone, -b, staging test, né, e essa aqui vai ser a pastinha que a gente vai usar, que é staging, e funciona como se fosse um clone normal. Eu peguei essa imagem ontem, então era para ela estar bem atualizada. Beleza? Então, vou dar um minutinho aí para vocês digitarem o comando. Acredito que um parâmetro de staging é tipo o caminho de onde a gente vai colocar o repositório. Isso, é a pasta final. Tem que usar o pendrive? Não necessariamente, você pode baixar direto do fonte. Ah, tá. Só que demora bastante. Então, se você não quer esperar e você quiser um pendrive, Tem um pendrive que eu comprei para isso. tem 0 aqui. Ano passado eu coloquei um servidor na minha máquina local, aí todo mundo fez clone da minha máquina travou. Não, esse ano vamos levar pendrive. Certo, então eu vou avançando aqui. Opa! Acho que eu devia ter testado esse passador antes. Certo, então antes da gente começar realmente a mão na massa, a gente vai criar o fundamento, né, uma base. Vamos entender como que funciona o fluxo de contribuição, como que vocês vão compilar, como que vocês vão rodar esse código compilado dentro de uma máquina virtual, modificar ele, ver sua modificação rodando, entender o que é o chamado menu config aqui, não sei se vocês já ouviram esse comando em algum lugar, faz parte da modularidade do kernel. E também a gente vai entender como encontrar um problema de estilo de código e entender como enviar um patch corretamente. Certo, então uma rápida passada aqui sobre o projeto, né, para quem não tem familiaridade. Então, o Linux foi criado pelo Linus Torvalds lá em 1991, a licença dele é GPL v2, majoritariamente é escrito em C, hoje código em Rust está entrando também. E fora toda a parte de infraestrutura ali, de build, né? Os makefiles, os scripts em Perl, enfim. Todo mundo, né, tem só uma dúvida aqui. Tem alguém aqui que não é familiarizado muito com Git? Nunca usou Git? É novo nisso? Todo mundo que tem uma base de Git. Certo, show. Então, várias pessoas têm cópias, né, da árvore do Linux, e o que é considerado a referência, né, a fonte da verdade, que a gente chama de mainline, é a árvore do Linux. E o kernel, ele é dividido em diversos subsistemas. Então, a gente tem subsistema de som, o de gráficos, né, chamado DRM, de IIO, vídeo for Linux, né, de câmera, de codecs, de rede, de sistema de arquivos, de camadas de bloco, né, block layer, que a gente fala, que trata de HD, Bluetooth, gerenciamento de memória, escalonador, enfim. E cada subsistema desse é uma subcomunidade, inclusive com estilo de código diferente, muitas vezes, o que não está definido no estilo de código global. Então, cada um deles tem um processo, às vezes, tem testes diferentes para rodar, então, cada um ali é um mundo por si só. E muitos de vocês, eu acho, que estão familiares com a questão de contribuição com merge requests, com pull request ali pelo GitHub, pelo GitLab, e o kernel
por ter uma pluralidade de comunidades, tudo é feito por e-mail. Então, as contribuições são todas feitas por e-mail, os pull requests é um e-mail, é um carinha falou, Linus, pode puxar ali minha árvore? É mais ou menos assim. Enfim, é tudo feito por e-mail. Então, a comunidade do kernel é bem diferente do Debian. Lá, aqui do kernel, é uma hierarquia de confiança. Então, o Linus, ele tem pessoas que ele confia e que de tempos em tempos vão falar, Linus, por favor, pega as mudanças da minha árvore. Então, ele tem algumas pessoas ali embaixo dele, aqui nesse exemplo, né? Mariana, Emma, Alex, que ele confia. Ele não vai puxar as mudanças que a gente enviar aleatoriamente. Enfim, são muitas modificações, certo? E a gente está aqui embaixo dessa hierarquia que a gente vai mandar para um chamado mantenedor dentro dessa subcomunidade e, eventualmente, esse mantenedor, acumulando essas mudanças, vai enviar para o Linux, certo? Então, como que é o ciclo, né, de lançamento das versões? Funciona da seguinte maneira. Quando uma versão é released, né, é lançada, então nesse exemplo aqui nós temos o 6.13. Automaticamente abre um espaço de tempo que a gente chama de merge window de 2 semanas, que o Linux fala, mantenedores, me mandem todas as suas árvores. E aí ele aceita tudo. O Linux vai lá e inclui na árvore dele tudo que esses mantenedores que ele confia enviam durante essas 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, a gente, o que acontece, né? Não é lançado automaticamente uma nova versão. Então, nós não temos o 6.14, né, nesse exemplo, logo em seguida. O que a gente tem é um 6.14-RC1, que é um Release Candidate. É um candidato para ser o 6.14. Quando esse cara é lançado aqui, abre mais uma janela de 1 semana, onde apenas bug fixes são inclusos, não é aceito nenhuma feature nova nesse período. Depois de 1 semana é lançado o candidato, né, a Release 2. E assim sucessivamente, até o Linux achar que está bom o suficiente, está estável o suficiente, e aí ele finalmente lança aqui o 6.14. Né, nós estamos agora na versão 7.0. E quando o 6.14 aqui lançou, automaticamente a janela, né, de merge para novas features da próxima release é aberta. E aí vem então a pergunta, né? Mas nós aqui, meros mortais, a gente precisa ficar ligado nesse timing aqui, então a gente não pode enviar nada que não seja nesse período? Não. A gente envia para os mantenedores e essas pessoas são responsáveis por acumular isso em alguma árvore e quando essa merge window abrir, ele envia oficialmente para o Linux, certo? Então aqui, né, o que eu acabei de comentar. Os desenvolvedores, né, podem enviar contribuições a qualquer momento e esses mantenedores acumulam essas contribuições para enviar durante o merge window. Só que agora, nós, desenvolvedores, a gente precisa saber qual árvore de Git usar, porque a gente não vai usar do Linux. A gente tem que usar a mais recente do mantenedor que nós estamos preparando a nossa mudança. Inclusive, já aconteceu, né, você tá trabalhando, né, a gente está trabalhando em uma certa árvore, nossa, tem um bug, a gente vai consertar. E quando vê para quem tem que enviar, vê a árvore do mantenedor, já estava lá o fix. Então, o seu patch, ou dá conflito, né, então o seu patch, na verdade, era desnecessário. Você precisa ver a árvore mais atualizada, certo? Certo. Então, vamos falar agora desse subsistema chamado staging. O subsistema de staging, ele cuida de todos os drivers que estão dentro dessa pastinha aqui, ó. Drivers/staging no seu código Linux. O que é esse daqui? São drivers que eles são considerados que eles não estão prontos, mas o pessoal achou mais fácil colocar dentro do repositório para facilitar a contribuição. Então, aqui tem vários drivers, assim, com estilo de código aleatório, com camel case que o Linux não usa, vários bugs, enfim, diversas coisas. E quem mantém esse subsistema é esse cara chamado Greg Krohartland,
que ele é assim, uma pessoa extremamente influente na comunidade. Às vezes ele assume, né, quando o Linus, uma vez por vida, dá uma pausa nas coisas dele. E então é aqui que a gente vai trabalhar. Então é por isso que lá no pad que vocês abriram, né, e naquele comando inicial, o clone, a árvore que foi usada, é a árvore desse cara aqui. Então se eu voltar... Vamos voltar aqui. Aqui, ó, quando a gente fez um git clone, a gente fez o clone, não dá pra ver aqui, quer dizer, até dá se eu apertar pro lado, mas é a cópia do Greg que está sendo usada aqui na branch de staging test. Beleza? Voltando. Então, vamos usar a parte de staging. A ideia é que as contribuições que vamos fazer vai ser dentro dessa pasta, então não façam fora dela, e depois eu vou explicar por quê também. Sobre o ambiente de desenvolvimento. Para você compilar o kernel, usa-se Makefiles, na maior parte do tempo. Só que hoje a gente não vai usar isso, a gente não vai usar o método tradicional, a gente vai usar uma ferramenta chamada Virtme. O que o Virtme ele é? Ele é um wrapper que ele vai chamar o Makefile para a gente, ele vai configurar o kernel de uma maneira mínima que a gente consiga compilar num tempo hábil para hoje, né? E que a gente consiga rodar esse kernel dentro de uma máquina virtual para vocês não terem que desmontar aí as distribuições que vocês têm hoje. Antigamente, quando eu comecei a dar esse workshop, a primeira tarefa era conseguir compilar o kernel e rodar na própria máquina. Mas, e aí você tem que puxar a configuração da sua máquina toda, então cada pessoa tinha uma configuração diferente, compilar ela, então demorava muitas horas para compilar, não dava para fazer num workshop só, e quando cada um ia rodar, cada um tinha um problema diferente. Então a gente resolveu mudar o estilo e a gente conseguiu condensar para fazer o workshop, todo mundo conseguia enviar uma contribuição em 2 horas. Eu acho que foi muito bacana esse upgrade que a gente teve. Então, as instruções que eu coloquei tanto no pad quanto nesse slide, eu testei todas no Debian Trixie. O Debian Bookworm ele não tem o Virtme empacotado, então vocês vão ter que instalar usando pip. Eu tenho instruções aqui também, caso alguém queira, mas se vocês estão no Trixie, daqui a pouco eu vou aí para ajudar. Para fazer essa instalação, é só fazer um apt install aí, virtme-ing. E também eu peço para vocês instalarem as dependências aqui para buildarem o kernel. Então, é esse comando aqui. Instalar no pad também. Vocês podem ir lá e copiar e colar. Eu vou passar e vai ter um momento que eu vou falar, vejo vocês. Aí todo mundo pode hackear e eu vou passando nas metas para ajudar. Essa ferramenta, ela é prática desta forma. Para compilar, você entra ali na pasta do seu projeto e só dá um VNG, --build, ele builda, dependendo da máquina aí, demora assim 5 minutinhos. E depois é só dar um VNG, --verbose, que ele já vai botar o kernel que você acabou de compilar numa máquina virtual. Você vai ver e vai abrir um terminal para você. Você vai ver as letrinhas ali, abrir o terminal e usando sua própria imagem de máquina. Você vai ter acesso a tudo que a sua máquina tem acesso. E aí você consegue verificar qual é a versão do kernel que está rodando, usando esse comando, o name-r. Você pode abrir uma nova aba para rodar na sua máquina e fora para comparar se é mesmo diferente. E para sair do Virtme, você está numa máquina virtual. Tem esse atalho, que é Ctrl+X, Ctrl+A e solta tudo X, e ele sai desse ambiente virtual. Esse ambiente virtual, ele é volátil, ou seja, tudo que você fizer lá, ele está como se fosse uma camada em cima das suas pastas. Então, se você criar um arquivo lá dentro e sair, esse arquivo desaparece. Então, o aviso porque muita gente às vezes entra lá e aí esquece que está no ambiente, faz tudo por lá, sai quando vê perde tudo. Então, só ficar atento com isso. Então, agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem isso, entrarem, né,
no Etherpad e chegarem até esse build. Vou dar um pouco mais tempo, porque eu não dei tanto tempo ali para ver o download e tal, terminar. E aí a gente continua daqui a pouco, beleza? Sim. O Etherpad é só quem tem acesso, mas tá bloqueado. O Ether é para você modificar, mas para você ler é para você conseguir. Então, mas estou fazendo algumas coisas erradas. Porque eu tentei ontem, eu abri uma página anônima e eu consegui ler o Etherpad. Não tô logada não, então. E entrou? É. Tinha falado do Trix, eu não tinha entendido. Que os comandos foram testados no Debian. Ah, Você tá. não tem tutorial para o Bookworm também? Tinha, tem. Eu preciso de Tá. desse tutorial. Quer dizer, só desde que a gente instala o VirtualNG, era certo, não sei se... É só isso? É pra funcionar assim. Tá. Não tá dizendo mesmo. Qual parte do Bookworm você precisa? Porque não mudou tanto, só a instalação do Vert. É você. Tá. Eu preciso de o VirtualNG, instalar o Tá. VirtualNG. Só se quer? Não tá ali, né? Do slide. Mas é só pra caso específico. Não precisa. É normal dar um monte de warning? Em qual fase? VNG. Se você já tinha conseguido configurar. Não tinha. Eu já vi, eu acho que é ok. Eu também tô dando um Eu keyboard. acho que eu já fiz essa questão. Quem ainda está baixando o código, fonte? Todo mundo já está com uma cópia? Você ainda está baixando? Você quer um pendrive? Demorando? Pega aqui. Eu também. Você entrou nas instruções aqui, que tem um negócio mostrando certinho como copiar o símbolo. Vai disponibilizar os slides depois? Já Está disponível, qual já? pede? Ah, legal. Tá, só precisa atualizar. Tá a última versão. Já, obrigado. Em 5 minutos. Ajuda? Depende da máquina, de 5 e 10 minutos. Cheguei ali, tá? Já Era que deu um erro aí, eu instalei essa presidente, que agora tá indo. Agora tá com 45 segundos. Tá. Sim, tá bem. Tá dando certo? Esse ponto config é do que? Não, é do kernel. Eu vou falar um pouco sobre ele. Alguém ainda não conseguiu instalar o Virtual? Eu tô terminando. Tá. Quem que já passou pelo VNG Build ou ainda está buildando? Eu já Tô buildei. buildando. Show. Quem que já buildou? Eu só vou baixar o símbolo de novo. Eu terminei aqui, tá? Se quiser tirar do... Ah, show. Beleza. Então
Então, para quem está acompanhando só sem notebook, eu vou fazer aqui rapidinho. Você já fez? É, problema no share, né? Não sei se toca aqui. Você conseguiu procurar de uma janela só? É, de uma janela só. Estou Não sei se... rodando aqui o... Estou controlando o kernel. Você conseguiu trocar? Demora. Share screen orders. Será que ia ser? Clicar nesse botão? Não, questão aqui por enquanto está só o... Então, para quem não está com notebook e quer ver, né, como funciona, então já tem as coisas instaladas aqui. Quando você dá um build dessa forma, né, ele vai buildando. Aqui foi bem rápido, porque eu já buildei. De testes, rodar, enfim, todas as validações que você precisa para o seu kernel dentro, né, da máquina virtual, certo? Então, acho que a maioria aí ou está rodando aí no build, né, ou está aí no processo, então acho que vou avançar. Beleza, então vamos avançar. Agora a ideia é que vocês vão modificar esse código e ver a modificação, né? Fazer o nosso Hello World aí. Então, vão abrir esse arquivo init/main.c com o seu editor favorito. Então, substituam aqui esse cifrão editor pelo editor que vocês usam. Podem sair, né, da máquina virtual, não precisam fazer essa edição dentro da máquina virtual, de preferência não, na verdade. E ao abrir, eu queria que vocês procurassem, né, esse main.c, procurassem essa função, kernel_init, e procure dentro dessa função essa outra aqui, ó, rcu_end_kernel, e adiciona esse print aqui logo depois dessa função, que é a certeza que ele vai ser mostrado. Então, e depois disso é só rodar novamente, fazer um build, o verbose, e aí quando vocês
vocês derem esse comando DMS e um grep, né, numa parte dessa mensagem, é para vocês verem a mensagem de vocês. Então, o que é esse DMESG, né? O DMESG é um comando onde ele vai mostrar para você os logs, né, do kernel, basicamente aquilo que ele imprime para vocês, mas às vezes o sistema ele esconde, né? Ali é certeza para vocês reverem, né, o buffer. E a mensagem de vocês era para estar lá. Então, mais um tempinho aí, vejo vocês chegarem nessa etapa. Deixa eu deixar aqui, né, nessa página. Quem mais já conseguiu terminar de compilar? Poucos ainda. Falta um pouco mais de tempo ainda. Alguém quer ajuda para compilar? Eu acho que é um pouco mais fácil agora, depois que a gente dá uma pesquisada. Você tem que instalado? Pelo menos o meu está rodando, só tá, não deu erro nem nada. Está compilando. Está compilando. Está compilando. Não tem problema. Eu acho que sim. Então. Que isso você saiu de PC, né, explicações, e não é muito intuitivo aqui, você mensagem não fala nada. Novidade para mim esse VNG, usava a versão antiga. Não, o VNG já passou. Aí na minha distro eu não pus a zero, na minha distro eu não tenho o quadro de usuário também. Você consegue abrir o dado como os endereços da internet? De joia, eu só reparei, acabei pegando uma parte que ficou sem áudio por causa que estava no... a apresentação estava ficando desligada, que eu não tinha reparado. Mas acho que só tá com o vídeo aqui já arruma. Mas também ficar sim, eu transicionei, eu não tinha reparado que tinha matado aqui. Eu falei na transição só depois aqui que eu acompanhei na normalmente eu... Isso aqui está demorando? Conexão nas próximas versões. Essa escutazinha, o resto eu cheguei a rodar meio no config, mas eu não mudei nada, então eu deve ter arrancado o padrão. Então, eu sei que tem vários pontos no config e eles são bem para os módulos suficientes para rodar o cenário. Então, mas eu cheguei a isso na palestra com certeza que é o fim dele. Mas o delay só o vocal mesmo, então a repetição do multiverso. Que a gente tinha testado o delay entre passar pelo internet. Que é já Deixa acabar em casa eu tenho quase certeza que você você tem de eu nunca usei a porta do e eu cheguei, pego o vídeo
Eu Mas eu conheci E aí também já demorando Mas depois no caldinho, ver se eu encontro de novo, pergunto pra ele se vai precisar ou não, daí amanhã de manhã, o horário que você foi pra Só falar, só curiosidade, não é Gustavo? Conseguiu aí? Não, não é. Mas obrigado. Eu tinha criado. Porque o kit de não é. Estava hackeado. Ninguém tem uma fonte de notebook Acer para revezar, né? Sei que com esse Google, Acho que é ponto será ali. Ah, então. Agora pega Alguém do instituto tem, mas. Mas fica não. Mas parece mais dos slides, tem um cara conhecido. Mas eu tô dizendo, teve esse warning. Mas esse carinho. Antes foi Eu queria porque Era só um. mais ou menos. Você quer ver lá no suporte Você sabe qual que é o ponto de conflito padrão? É o outro direto de conflito? Pega o definido, você coloca as coisas para otimizar o tamanho. Não. Não, quando você está mencionando conflito. Eu acho que O não vai dar uma hora. É o def config. Os X, não o direto. Hoje def ele só aproveita para falar, né? Def config para base. Ah, não. Não sei se não funcionar. Vai ter os módulos. Geralmente não vai ter como ele funciona. Só que vai demorar mais para mudar. Vamos ver. Nossa, eu nem sabia que tinha um RDI. É. Você vai mandar a linha aqui? Vai mandando o nome da pessoa que você vai pegar. Alguém já conseguiu fazer essa modificação em V? 1, 2, certo. Quem ainda está compilando? Segunda compilação. Segunda pelo menos. 725 segundos. Ok. Então eu acho que eu vou avançar um pouco mais enquanto deixa aí compilando, para a gente ver mais um pouco de conteúdo. Depois a gente tem uma outra pausa dessa para poder trabalhar em cima de novo. Certo. Então, antes disso, eu vou mostrar na minha máquina o que era para aparecer. Então aqui eu estava no Virtme, então eu vou colocar um Ctrl AX para sair, certo? Aqui eu já fiz a modificação, então se eu dar um git diff, eu vou ver que eu adicionei a linha, né, que eu comentei, o PR error lá, hello minidebconf 2026, embaixo da função que eu falei para vocês. E se eu voltar de novo aqui, que eu já buildei, não vou fazer de novo aqui só para vocês verem, o segundo build era para ser muito mais rápido, que ele só vai recompilar o que foi modificado, certo? E aqui ele vai bootar. Era para a mensagem aparecer em algum lugar nesse boot, mas para a gente não ficar procurando, é mais fácil ver os logs e dar um grep. E aí tá lá a mensagem, então o código foi modificado e eu botei realmente o kernel que foi compilado. Certo. Uma coisa que, né, um erro que eu vi, um erro não, uma coisa que pode atrapalhar, que eu vi acontecer aqui, não sei se alguém já fez, quando, deixa eu avançar, ele vai ficar um pouco mais fácil. O kernel, ele é modular, ou seja, a gente consegue escolher quais drivers vamos compilar, o que a gente compila, com quais configurações a gente compila. Se vocês escolherem todas as opções, demora infinito para compilar. É um dos projetos que mais demora para compilar. Na época, né, uma época assim, que eu trabalhava, o que a gente fazia na empresa, deixava todos os computadores com um negócio que era o dist.cc, que era para fazer compilação distribuída, para conseguir fazer um speed up aí da compilação. Então, distribuir em vários jobs, jogava para todas as máquinas disponíveis, para conseguir fazer isso um pouco mais rápido. Hoje em dia, as máquinas de hoje são um pouco mais potentes, muitas vezes não precisa disso, mas para vocês terem uma noção que é um projeto grande e pesado. Então existe esse comando aqui, um dos comandos, na verdade,
Menu Connector não funciona quando precisa. Aí. Que é você faz o make, menu config, e é para ele aparecer um menu assim. Nesse menu, você consegue selecionar o que você quer ou não. Você consegue navegar com ele, você consegue selecionar, eu quero compilar isso, não quero compilar isso. Ele guarda todas as informações num arquivo chamado .config na pasta do projeto. Então, o Virtme, quando vocês rodaram a primeira vez com -- build, criou um .config para vocês. Então, vocês conseguem abrir isso daqui. Uma coisa que aconteceu aqui, né, um exemplo, é que a pessoa, ele rodou o menu config antes de rodar o VNG build, o que gerou um .config padrão, e esse .config padrão, muitas vezes, vem um monte de coisa que a gente não precisa, e aí vai demorar para compilar. Então, assim, se vocês já tinham .config antes de rodar o -- build, ou rodaram esse comando, né, por curiosidade, né, antes de rodar o VNG build, pode ser que demore. Então, eu recomendo que vocês apaguem ele, eu faço um backup e refaçam o VNG -- build, beleza? A coisa interessante que eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, né, é que, como eu vi, você escolhe o que você quer compilar. Então, quando a gente modificar o arquivo hoje para enviar a contribuição, não necessariamente o arquivo que você está modificando está sendo compilado. E, às vezes, é um pouco complicado para habilitar. Você tem que ir lá, achar a configuração certa, navegar. A gente pode fazer isso também, mas no primeiro momento, não. Então, a gente vai facilitar aqui para esse workshop que a gente vai escolher apenas modificações que a gente não precisa compilar, que são indentação, alinhamento, estilo de código em geral. Então, essa vai ser a primeira contribuição de vocês. Foi a minha primeira contribuição e é muito bom para exemplificar como que funciona todo o processo, né? Então, vamos lá. Como que a gente encontra, então, um problema para a gente resolver dentro ali da pasta driver stage? Então, lembrando, né, mais uma vez, a gente vai usar essa pasta aqui, pois a gente quer enviar essa contribuição para o mantenedor, que é o Greg, e ele é o cara que ele super apoia novos contribuidores. Se você enviar para outros, o pessoal às vezes fica, ou envia muito tipo de estilo de código, a galera fica, baixa prioridade, porque você não está resolvendo nenhum bug crítico, nem nada, então é muito comum o seu patch ir ficando, entendeu? Já o Greg, ele dá uma praça de atenção, então é por isso que a gente escolheu essa árvore, inclusive nos tutoriais do Kernel News, que é um portal, né, que tem, para quem está iniciando, ele aponta esse processo que a gente está fazendo hoje. Certo? Para a gente encontrar um erro de estilo de código, existe um script dentro do kernel Linux que se chama checkpatch. Que ele fica nesse caminho aqui, /scripts /checkpatch.pl. Você passa -f e um arquivo e ele vai te dar um sumário ali do que ele encontrou naquele arquivo específico, certo? Então, para você executar ele, tem que instalar essa dependência aqui, Python, apply git, e você executa ele. Por exemplo, né, aqui, executando nesse arquivo de drive, /stage, /option, /ethernet-tx.c. Então, é assim que a gente acha. Vocês podem rodar, eu coloquei aqui, ainda não faça isso, por conta do seguinte, vocês podem rodar esse comando para ver, né, como que ele dá um sumário, só que eu não quero que vocês usem isso hoje para escolher o patch de vocês, porque eu não tenho controle aqui se você está rodando o mesmo arquivo que o outro e vocês vão enviar o mesmo patch. Então, o que eu fiz de antemão? Eu preparei um pad aqui, um segundo, né, que está lá no link também, está no pad, com uma lista de sugestões. E aí eu queria que vocês abrissem essa lista de sugestões e se identificassem com algum deles, pegassem um para chamar de seu, colocasse seu nome do lado para a gente coordenar aqui quem que vai trabalhar onde. Então eu fiz uma pré-seleção de problemas que eu acho que são relativamente fáceis de resolver e com uma probabilidade de ser aceito bem alta. Então eu vou abrir aqui só para vocês entenderem como que é esse pad. Então aqui eu separei, acho que dá 40 tipos de erros
e warns e checks, e que é a saída exatamente que o checkpatch dá. Ele fala assim, erro, trailing statement should be on the next line. Nesse arquivo aqui, nessa linha, ou seja, esse return aqui, ó, devia ser na linha de baixo. Só isso que precisa fazer. Então, tem uma lista aqui desse tipo de erro, eu gostaria que vocês entrassem nesse pad. Para modificar agora o pad, precisa fazer login. Se vocês não querem fazer login, eu acho que tem vários meios de fazer login, com o Google, com a conta do, quem tiver a conta salsa do Debian, dá para fazer também. Quem não tiver, só me fala o número, o nome, eu escrevo aqui, para a gente evitar mais de uma pessoa trabalhar na mesma coisa. Beleza? Então, uns minutinhos aí para vocês, enquanto compila, se ainda estiver compilando, olharem esses erros e escolherem um para vocês chamarem de seu. Adotarem um problema. Eu achei muito interessante, só que eu não entendi muito bem. Quer dizer, talvez ele não seja, mas... Por exemplo, esse 19, fala que usar return, função vai, geralmente não é push, mas se for você precisa ter isso. Abre lá, vamos ver. Abre esse aqui na salinha. Não, eu consegui logar. Só estou aqui para ajudar. Espero que você faça o curso das chaves. Você deve dar de campo. Não, você consigo logar no de campo. Magicamente eu entro no desse jeito. Tem esse meme da Edu, nunca vai funcionar dessa vez quando eu Mas tanto faz. não fiz literalmente nada. Eu não vou reclamar, né? Eu vou funcionar para eles. Talvez até funcione. Ele não me tira, porque deve ser que não está mais ativo, né? Você pensa que isso faz mal, a parte de vocês estão falando que não tem campo? Você acha normal? De gradação, você chegou a fazer? Mais ou menos, eu estou terminando de mestrado lá na USP. Pensei em fazer reforma. Aí eu estou começando a doutorar. Sim, mas eu vou fazer HPC. Não tem muito a ver com paralelismo, qualquer coisa. Então, uma playlist. Informação, ali temos o Guilherme Galo, que está trabalhando. Guilherme Galo, ele também foi do grupo, ele está cantando aqui, e aí ele pode ajudar, né, se a pessoa estiver disponível. Assim, onde está vendendo o vídeo para minha máquina? Vai criar uma conta conceptual? Pois é, acabou de me falar, eu achava que não. Mas você não fez inscrição na menina de conta, né? Não, eu fiz ontem. Mas eu podia usar a mesma lei assim. Se quiser
me falar qual que você escolheu, eu marco lá. 19. Qual pessoa? Ah, é um. Everton. Tá, marca esse Isso aí. aqui é 4 pontos. Ele é um. É velhinho, né? Ele tem essa parte. Esse aqui é 7. São 2 núcleos com multithread. Então. Tem bastante RAM, 20 de RAM. Ele demora mesmo, eu já compilei aqui na rede e é um exercício de paciência. Mas em tese na config diz que deve ser menos curtinho, não deve dar documentação, mas para salvar pelo menos o patch não vai precisar compilar, né? Isso aí de sintaxe, de estilo. Agora é só Tá para vendo aí? É, por enquanto Tem sim. que fazer um build view post. Alguém ainda não conseguiu nem compilar? Tá compilando. Ainda está compilando. Você culpa da build com Verbose para ver já? Pode. Ah, legal. Mais alguém que ainda não conseguiu compilar nenhuma vez? Instalando já. Ah, você aqui, você também? Essa certeza tem. Essa certa. Tá certo? Ah. Ah, tô acabando. Tá acabando ainda. Só que a gente tá reclamando. Já vou vender minha palestra. Se eu estou usando uma distribuição de repertório chamada Gix. Vou apresentar no sábado. Eu não terminei os slides dele. Espera. Você dá as próximas instruções ou... Eu vou dar para Não, acho que é dizer de nome, mas eu não sei se estão usando. Não, de nome. Ele é o Nix ou nada a ver. É o Nix do game. Tá? Faz um jeito do game. Aí eles trocaram a linguagem, porque você já viu lá, a linguagem que é um pouco estranha, porque é tipo um JSON meio funcional e bota uns pedaços de mesh dentro, assim. Eles trocaram com uma linguagem chamada Guile e eles só servem coisa muito livre. Tipo, o Firefox para eles não é livre. O logo do Firefox tem umas palavras levemente. E aí eles forcaram o Firefox e chamaram de iSketch. Eu estava usando. Ele ligou, mas o livro já é um outro foco que não é. Não sei se é do GNU. Mas o iSketch eu já usei. Putz, ele é meio ruim, tá? Tipo, ver vídeo já usando. Mas mesmo se você habilitar o JavaScript proprietário, sendo bem sincero. Eu também tentei usar. Mas tem os repositórios não oficiais com coisa não tão. Tipo o Firefox, o Linux tem uns drivers que tem proprietário, software proprietário. Eles não distribuem essa versão do Linux. O Linux livre eles distribuem. Tá bom? Repositório oficial. Aí se você quiser usar o Linux normal, tem que botar o repositório não oficial. Então, tipo, o programa que a gente precisa de proprietário. Bom, pessoal, eu vou avançar mais um pouco aqui, e aí depois vai sobrar bastante tempo para fazer só atividade. Aí a gente volta com cada atividade específica. Por que meu negócio não funciona quando eu quero, eu não sei. Enfim. Certo, então vocês escolheram lá uma modificação para fazer, e agora, né, depois de entender o que você tem que modificar, modificaram lá o arquivo, vamos supor. Vamos agora criar esse commit da forma correta para enviar para o mantenedor. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vê como que os commits anteriores que modificaram naquele arquivo estavam fazendo. Como a gente faz isso? Usando o primeiro comando ali. O primeiro comando ali, git log, o arquivo. E aí você vai ver que a maioria deles tem um padrão. Eles normalmente têm umas tags iniciais no nome do commit. E se você for entrar em cada mensagem, vai ver mais ou menos, né, um padrão. Então a ideia é ver como que está sendo feito e continuar esse padrão, beleza? Depois disso a gente adiciona, né, o arquivo no Git e faz o primeiro commit com essa opção "-s", que eu vou explicar o que ele faz daqui a pouco. Então, quando vocês forem escrever uma mensagem de commit, vocês vão ver que o título, né, normalmente contém as tags, né, com um subsistema. Então, aqui tem um exemplo, o stage, 2 pontos, aí tem o nome do driver, 2 pontos, às vezes o nome de mais uma subparte do driver, protocol, 2 pontos, e o título. E o
título, eles são escritos normalmente no imperativo. Então faz isso, né? Replace space by tabs. É bem específico, assim. E bem, né? Imperativo isso. A ideia é que você não coloque links ali dentro do commit, né? Vocês vão ver alguns casos que tem alguns links para algumas plataformas conhecidas, mas a maioria das vezes não, porque o histórico ali é para sempre, né? E links normalmente morrem. Então, lembre-se, né, que isso vai ficar para sempre na história, no histórico ali da árvore do Linux. Então, o que o "-s" da opção anterior faz? Ele adiciona essa tag aqui, ó, signed off by, já com o seu nome e o seu e-mail. O que isso significa? Significa que você está de acordo com algo chamado Developer Certificate of Origin. Vocês podem pesquisar o texto dele depois. Em resumo, significa que você está atestando que você tem o direito de submeter essa modificação. Você não está plagiando, pegando de ninguém, ou se você está pegando de alguém, essa pessoa te deu autorização e você tem o direito de fazer essa modificação, beleza? Então, todos os patches do kernel, eles vão com essa tag. E uma outra coisa que eu recomendo muito vocês fazerem é com um comentário depois dos 3 itens. Então, vocês podem colocar aqui 3 tracinhos e tudo que vocês colocarem aqui não vai entrar no histórico, né? O mantenedor não vai aplicar essa parte. E aí, eu recomendo aqui, quando vocês forem mandar hoje, vocês coloquem uma mensagem mais ou menos nessa linha. Oi, esse é o meu primeiro patch, eu agradeço qualquer feedback, muito obrigado. Então o pessoal já sabe que está iniciando e que o intuito é mais ser, né, educativo ali e ser mais amigável. Então, é isso, essa parte. Tá, então, aí eu queria, né, essa parte de escolher o que você vai incluir na sua modificação. Tem gente que vê, beleza, você escolheu ali da lista que tinha um erro ali do checkpatch naquele arquivo. Aí você vai rodar o checkpatch naquele arquivo, você vai ver que tem trocentos erros, diferentes coisas. A comunidade, ela não gosta que você faça muitas coisas num commit só. Então, um commit é um intuito de fazer uma modificação apenas. Mas aí, para cada, sei lá, para cada espaço em branco ali no final da linha, que eu estou tirando, eu vou ter que fazer um commit. Então, se o arquivo ali tem 100 daquele negócio, eu vou ter que fazer 100 commits? Não. Você pode fazer um só resolvendo uma classe, porque ali fica com um objetivo só, remover trading spaces das linhas, por exemplo. Então, assim você pode. Então, se você vê ali na lista checkpatch aquela classe, você pode resolver aquele erro, você pode resolver aquele lá pontual, ou você pode rodar o checkpatch, ver se aquele lá se repete, e resolver todos daquela classe, por exemplo, daquele arquivo. Certo? Então, essa mais ou menos os guidelines. Né? Depois que você fez a modificação, fez ali o seu commit e escreveu uma mensagem de commit legal, a gente vai criar o arquivo .patch para ser enviado para os mantenedores. Como a gente faz isso? Com o comando git format patch, head, e aí ele vai criar um arquivo para vocês, .patch. E vocês conseguem justamente rodar o checkpatch para verificar se o seu patch está tudo certo. Ele vai inclusive verificar se o sign-off by lá está certo, está lá mesmo, e te dá, e ver se tem alguma outra falha que você precisa corrigir. Isso estando tudo ok, depois a gente vai partir para enviar esse patch para os mantenedores. Então a gente vai parar um pouquinho para quem tiver nesse pedaço criar o commit, quem não tiver a gente vai ajudar a chegar nesse pedaço. Para rodar o sign-off precisa do config, né? Ah, é. Verdade. Mas ele vai avisar. Terminou de compilar. Eu vou escrever bom, porque eu vi que estava escrevendo outras coisas de placa no geral. Tá. E a gente tem conta que ficou ponto configurado hoje, eu acho que talvez eu corrigir. Tem um número, não deveria, mas.
depois. As 20. Faltou Esse é o vídeo, né? é o vídeo aqui, ó. Eu instalei o menu, dei pra pasta, imprimi o ambiente depois. Deixa eu botar umas coisas pra facilitar. Não, pode pular pro canal. Os próprios pratos do programa estão vamos ver só um pouquinho, só para ver os Você tirou uma coisa? eu apaguei os dois conflitos, conflito e rodei o build de novo. E aí foi rapidinho. Depois a gente pode botar os objetos lá. Mas você queria ver fazer o time dele, porque não tem sentido. Acho que é barra de barra moda. Acho que não tem, não tem grid. Mas é dentro da VM. Seja dentro da VM, tá? Ele faz um tipo de fonte. Não, esse aqui veio de espaço. Também diferente. Dá um mount aí no seu comando mount só para ver as flags. Ctrl A, X, Ctrl A, Ctrl A. Ah, Ctrl A. Ah, não, perdão. Mount. Eu testei no container, no container com você. Volta mesmo, né? Ah, pode ser, né? Você estava jogando o game. Mas ainda não dele. Acho que é meu antes, provavelmente. Porque acho que consigo montar o barco. Tá tentando montar o barco. Deu certo? Pode não? Não. 5%, mas pelo menos pra. Ah, mas eu não entendi aqui, ó. Esse número é legal. Ele é uma unidade. Se você der um bitinho logo. Deixa eu montar só o barco. Você deu um bit logo, eu vou Não, você montou aqui, ó. Tá, eu vi botar no seu mount, mas. Deve ter dado um problema na hora de montar a barra. Porque se não existir módulos, ele vai falhar mesmo. Mas você tem como. Você tem uma opção para não montar isso. Porque ele tem que ter antes. Porque eu pensei. Esse é o modo, né? Aqui no seu deck também para deck. Sobe mais um pouquinho, aí deve dar outra falha. Deixei o brilho no Sim, mínimo. sim. Porque tá dando. Tá sobrevivendo a gente. Aí você vai ver que eles começam com isso. A mídia, 2 pontos, Está rodando então você segue esse padrão. Ah, ok.
Nem precisa que esteja. Você É, um, dois, dois, dois. Talvez, porque ele tem uma estrutura bem diferente do padrão. Depende do arquivo. Pasta, do tipo. Por isso que você tem que fazer um git log naquele arquivo para ver como que as pessoas estão fazendo. Fazia sentido. E também o erro de virtual only faz em algum lugar. Isso também faz sentido. Fix check Virtual running page. Tá muito grande. Isso deve, mas tipo, para montar o dev não tem nada do host, né? Dev Return statement to the next line. Que é o que diz. Então não faz sentido. Faz, você coloca função, você pode. Então, Essas coisas aqui você coloca agora, né? no comentário. Tem barra dele. Ah, não Aqui eu existe barra, coloquei. mas existe barra é sempre. Não existe barra. Não, acho que é DKV. DKV então. Return on the next line. Ah, você removeu. Então, remove unnecessary, remove unnecessary return. Aí você pode colocar aí. Você pode pôr nessa. Ah, porque ele vai matar tudo? É, vai ter que Você fala onde é que vai ter. Mount, tá? Você está lá,
Ah, vai ser a primeira receita. Eu recomendaria mais porque aí eu acho que o problema do cliente mesmo não deve se cortar. Para não montar nada, você tem que montar coisas do seu bolso. Você pode baixar o Multipass, e aí você monta o Multipass e você fala usa o Multipass. Aí tem que caçar o Multipass. Eu sei que quando eu estou trabalhando no ar, aí ele baixa automaticamente o Multipass no server. Aí tudo que lá e tal. Eu acho que deve dar em Debian Server. Você pode pegar isso, sabe? Computar ela. E aí você tem, acho que, virtual nas Multipass e você Mas se puder, às vezes você tenta procurar alguma coisa que não está dando certo na minha mão. Não fazia uma pergunta? Então, eu comecei a falar do Multipass e aí monta o server lá. É porque é perigoso você salvar na host. Verdade. Mas se tivesse um cachorrozinho do GPS, já. Obrigada. Posso tirar o certificado? Vai abrir o outro em cima da mesma pessoa. Ah, você tem que ver, você pode ter acessar e eu acho que alguém sabe. Não, eu falo para não, e aí eu não sei. É isso. E aí eu tô falando, eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que o VIP deve ter, então. Não, mas aqui se eu aí eu posso só machucar no próprio. Ah, é? Ele fica de primeiro. Pode ser isso, então. Que legal. Quebrar
tipo, mata esse arquivo aqui, e daí dá um reset e depois Você modifica e dá modifica o anterior, dá uma link no Ah, entendi. Porra, não tinha meio. Eu criei um desenho que eu não tinha Na verdade, dá para configurar para ficar bom aqui a contribuição do Kernel, depois vai de volta para voltar lá no novo. Mas tá tranquilo, pô, não é mais nada. Pô, então já reconfigurou, vai tudo. Tá ligado que vai embora ali, daqui o outro. Eu tô no Git, né? Eu acho que ele não tava gostando. Mas se fizesse compilar, eu não vou treinar o subir? Não, ainda não, mas o que a gente está fazendo é. eu tô apanhando. Mas você vai corrigindo o Paulinho e a lista tá lá. Você chegou a botar? Não, né? Vou subir esse, mano. Esse espaço está sobrando chaves. Deixa que são essas chaves. Ah, mas é o PC, então é o PC. Eu estava para o seu PC. Tudo Linux. Não, mas tem aqueles Mac Tem que terminar os slides. Que é uma coisa legal. Então, instalando o Windows sua máquina. O Windows sua máquina vai ter uma possibilidade no Geeks. Ah, tá. Eu não entendi. Eu pensei que falava muito legítimo. Ah, também, né? Você é legítimo. Mas o Shell cria uma Shell que tem o seu sistema mais ocupado que Shell Main. Ele cria. Ele Ele vai instalar só nessa instância. Nessa instância de Shell. É que o Make é. Aí, cansei. Eu cansei. Sai pronto. Pô, ele não faz o pai. Ele é baseado nos Geeks, XOS, só que ele não é um derivado, ele quer aproveitar coisa do Geeks. A ideia é a mesma, mas porque ele usa um outro tipo de linguagem. Bom, pessoal, vamos avançar. Quem conseguiu aqui fazer um commit? Eu fiz a modificação dele. Ah, sucesso. Para aqueles que não conseguiram compilar, vocês também podem fazer essa modificação, porque não exige compilar. Então, caso duas coisas em paralelo aí, para uma coisa não bloquear a outra. Então, vamos avançar um pouco aqui. Beleza, vocês já fizeram o commit, né? Naquele formato ali, né? Colocando as tagzinhas, né? Do que vocês viram que repete ali no gitlog. Colocaram que conserta o erro X, né? Às vezes essa linha fica muito comprida. Se você rodar o checkpad em cima do seu pad, ele vai reclamar, então você quebra ele, quebra a linha ali. O seu sign-off é para estar lá. E depois coloca os três tracinhos, coloca lá que esse é o seu primeiro patch, certo? Então, legal. Vocês têm já um arquivo assim. Agora a gente vai aprender para quem que vocês têm que enviar. Porque não é o Greg só que vai revisar todos os patches e decidir se vai entrar ou não.
isso é feito, a revisão é feita por uma comunidade, pela comunidade inteira, certo? Então existe um script chamado getMaintainers, que a gente vai rodar em cima, né, esqueci agora que tem um inglês, em cima do patch de vocês. E essas opções aqui são opções mais para remover algumas informações que não são necessárias nesse momento, certo? Quando vocês rodarem isso, ele vai dar, em cima do pad de vocês, ele vai dar para vocês uma lista de pessoas, o e-mail delas e algumas listas de e-mail também. Eu vou rodar daqui a pouco para vocês entenderem, né, para quem ainda não está nesse ponto, entender o que eu estou falando. Então você roda esse script, tem a lista lá de várias pessoas e listas de e-mail, certo? E aí as perguntas frequentes, né? Eu devo enviar para todas as pessoas que aparecem? Sim, a menos que você tenha experiência para julgar quem faz sentido e quem não faz sentido. Por via das dúvidas, coloca todo mundo em cópia no e-mail, tá? Eu devo enviar para listas de e-mail, porque muita gente acha que é só para enviar para as pessoas. Não, é o contrário. As listas é o mais importante, porque é lá que as revisões públicas, né, quem está acompanhando de fora, que você não colocou em cópia explicitamente, consegue revisar também. Então, as listas de e-mail é o principal. Você não pode deixar ele passar, se você deixar passar, as pessoas reclamam com você. Então, sim, para colocar lá. É para você enviar como um anexo no e-mail? Não é para enviar. A gente vai enviar de uma maneira usando uma ferramenta chamada Git Send-Mail, porque com o anexo as pessoas não conseguem fazer comentários no meio do seu código. Então, é para eu copiar e colar, né, o arquivo que ele gera no e-mail e enviar? Funcionaria? Depende. Pode funcionar, sim. Só que geralmente não funciona, porque no Gmail, por exemplo, você copia lá, ele transforma tab em espaços, ou ali, a sua formatação, então, às vezes, o cliente de e-mail ele não fica bacana. Então, não é assim. Podia funcionar assim, mas não é assim normalmente que a gente faz, beleza? Então, a gente agora vamos configurar para vocês conseguirem enviar esse patch para os mantenedores. Primeiro, que eu acredito que vocês já tenham feito, devia ter colocado isso depois, que é a configuração do Git ali, do seu username, do seu e-mail, né, para ter dado certo -S, acredito que vocês já fizeram esse pedaço. O segundo é configurar o Git Send-Mail. Então, vocês vão abrir o .git/config e vou colocar aqui as configurações de SMTP do e-mail de vocês. Quem usa Gmail tem um problema porque ele precisa... Você não consegue usar sua senha normal. A maioria usa Two-Factor Authentication, então você tem que ir lá nas configurações, criar uma senha para desenvolvedor, habilitar um app, então é um caminho mais longo, se vocês vão ter que dar uma olhada como que faz. Mas quem já tem ali os dados SMTP ali do e-mail de vocês, é só colocar aqui. Depois disso, vocês vão instalar, né, essa dependência, que é o Git e-mail. E a primeira vez, vamos enviar esse patch para vocês mesmos, certo? Então, o Git Send-Mail, vamos colocar essa opção Suppress CC All, que é para ele não colocar em cópia pessoas que ele acha que tem que pôr em cópia. /to, coloca o seu e-mail e o seu patch. Então, vocês vão ver que vai enviar para vocês esse patch num formato muito específico. Esse patch, nesse formato de e-mail, você pode fazer um download, que vai ser um arquivo EML, e numa cópia da árvore que não tem seu patch, né, qualquer pessoa pode aplicar esse patch, dando o git am, né, que é apply mailbox, e um arquivozinho. Então, esse é o formato padrão usado, né, na comunidade do Linux. Então, essa agora é uma das tarefas, pelo que eu estou dando do workshop, depois de baixar e compilar, essa é uma tarefa demorada, que é você achar a configuração do seu e-mail e acertar essa parte aí. Certo, depois se você enviou para você, a gente vai enviar para todo mundo daquela lista zona. Só que antes de você enviar, a gente faz um teste para ver se você não esqueceu de ninguém. Como a gente faz o teste? A gente usa essa opção aqui, ó, -dry-run. E aí eu gosto de usar essa opção, /annotate, que ele é? Ele vai abrir o seu patch antes de você enviar. Tipo, é isso mesmo? Dá uma revisada aí, né? Vai abrir o editor para você poder
ver alguma coisa, editar, às vezes, alguma mensagem, seu arquivo de patch e as listas. Então, assim, --to, você põe as listas, né, os mantenedores, e eu peço que aqui no --cc você coloque a lista do LKCamp, por gentileza, porque esse tutorial foi baseado, né, nesse grupo, então todo mundo gosta de acompanhar, quem faz parte do grupo LKCamp, gosta de acompanhar a galera evoluindo e tal, então se vocês puderem enviar uma cópia para lá também, seria legal, e uma cópia para mim, por favor, para eu acompanhar também. Uma vez executado isso, pareceu tudo certo? Pareceu. Aí você remove esse dry run e envia mesmo. E aí ele vai ser enviado, beleza? Como essa parte demora de configurar o e-mail, né, que eu ia dar um pausa agora, eu vou avançar um pouco mais, que aí a gente só fica em função de resolver os problemas específicos. Beleza, você enviou um mantenedor, ele responde para você. Muito legal, mas você podia modificar esse pedacinho? Ou ao invés de fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma? Legal, posso. Então vamos enviar uma versão 2 desse patch, né? Como que eu faço isso? Você modifica e aí a gente usa, né, a opção lá, por exemplo, né, git commit --amend, então você modificou o arquivo, dá um git add, né, no arquivo modificado, dá um git commit --amend. O que é o --amend? Ao invés de ele criar um commit novo, ele vai colocar a sua modificação no mesmo commit anterior. Então ele vai reescrever a história ali do git, certo? E aí você, quando for fazer o git format-patch, que ele cria o arquivo .patch, você passa a opção aqui -v2, que ele simplesmente vai adicionar no título do seu e-mail um v2. Então tanto faz, na verdade, se você usar esse -v2 ou não, se você não usar, você pode ir lá adicionar um v2 na mão no seu arquivo .patch e é o equivalente, certo? Então, uma coisa muito importante, quando você envia V2, V3, V4, aqui, depois dos 3 pontos, você explica para as pessoas o que mudou. Então aqui, ó, changes in V2. Corrigiu o título do commit, adicionou mais informações sobre o erro, e assim vai. E aí as pessoas geralmente colocam todo o histórico aqui, de todas as versões. Existem commits, né, que precisa de 2, 3 versões, mas eu já enviei commits que passou de 10 versões para conseguir ser aceito. Não é uma coisa incomum, né? As pessoas revisam, as pessoas dão opinião ali, você vai acatando a opinião dos mantenedores e vai reenviando as versões até o pessoal falar, beleza, tá bacana para entrar e aceitar, certo? Então essa é a parte da versão 2 e para esse tutorial era essa atividade, né, que eu tinha proposto, né, então aqui é o final desses slides, mas eu queria dar uma direção para vocês, beleza, enviei, fiz uma mudança de estilo de código, o que eu faço depois? Eu estou trabalhando atualmente em um dashboard de bugs que é reportado por um bot chamado Sysbot. Se você entrar nesse dashboard, você vai ver vários erros lá, vários bugs reportados, um que reproduziram recentemente, outros reproduziram mais pra frente, reproduziram mais antigamente, e lá é um bom passo para começar. Então você vai lá, tenta reproduzir um bug, tenta resolver aquele bug. Para quem tiver interesse, né, eu propus um outro workshop também, para a gente avançar, né, nesse pedaço, para tentar resolver realmente alguma coisa de código mesmo, sem ser estilo de código, né? Eu acho que estava sendo considerado, talvez não avançou não para essa mini DevConf, mas quem quiser, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail, eu passo o caminho das pedras aí, para vocês conseguirem fazer, né, algo além aí do que apenas uma correção de estilo de código, beleza? Então, era isso por hoje. Queria saber se alguém tem perguntas, né, antes da gente continuar com a parte prática, de perguntas assim de forma geral, enfim. Existe algum material no sentido de livro, texto, que ensina mais a mexer na interna? Eu dei uma pesquisada há tempo atrás e eu achei aquele lá do LOL, só que ele é de 15 anos atrás. Você tem algo mais recente?
Certo. Então a pergunta foi se existe algum livro-texto, né, para estudar, né, o kernel. Tem o livro do Robert Love mesmo, que ele é antigo. De material recente, é difícil, porque tudo muda muito, né? Eu gosto muito dessa referência aqui, ó, que é aqui, ó, Linux Device Drivers. Ele é um livro que, apesar de antigo, o conhecimento que você tem ali é muito atual. Então, muitas vezes, os comandos que você vai fazer hoje não vai ser igual. Então, esses livros todos, ele não vai te dar uma receita. Assim, tem uma lista de comandos ali, mas a maioria deles é defasado, mas o conceito por trás das aplicações geralmente são atuais. Então, eu acho que o livro do Robert Love ainda é muito válido. Que mais livro que tem? Bom, de referência também que eu recomendo é o Kernel News. Lá tem muitos pointers e esse workshop é baseado nesse daqui, né, do LKCamp. Então tem lá o lkcamp.dev, tem lá uma pastinha de documentação. Para quem quiser escolher algum subsistema específico, lá tem, eu tenho certeza que tem sobre o Video for Linux, tem alguns exercícios aí, se quiser começar dentro do Video for Linux. Tinha a parte de gráfico também, não sei se está lá ainda, dá uma revisada. E tinha uma parte de drivers também, enfim. E tem um livro também muito bacana de performance do Brandon Gregg, que eu gosto muito, que ele abrange assim para quem quer ser performance engineer. Então, se você quer ser uma pessoa que consegue debugar o kernel, debulhar ele, estudar ele e saber onde estão os gargalos, ele passa por subsistema e subsistema. Ele vem de bloco, de memória, de CPU. Eu acho um material assim muito vasto. Assim, ele não vai talvez te ensinar os detalhes, mas ele vai te ensinar como você navega no sistema profissional. Então, acho bem bacana, recomendo também. Então, é isso, temos os slides. Oi. Eu lembro de ter visto um outro livro que era The Linux Programming Interface. The Linux Programming Interface. Eu nunca li. Eu não sei se mesmo para requisitos que você trabalha no Não, nunca li, mas eu lembro dele, eu lembro da carinha dele, mas não é requisito. Obrigado. Só eu pedir ajuda para ver se a gente commit tá boa. Beleza, Só uma pergunta rápida, Ana. Eu não sei se existe alguma coisa relacionada ao kernel especificamente, mas, por exemplo, o pessoal que está começando, o pessoal que está entrando nessa área de kernel, tem alguma iniciativa que a pessoa pode entrar? Por exemplo, o Google Summer of Code, mas é mais abrangente. No kernel, você sabe se tem alguma coisa assim? Tem da Linux Foundation mesmo, que chama LKMP, Linux Kernel Mentorship Program, que quem roda é a Shua Khan, que ela é uma das fellows da Linux Foundation. Tem colegas que entraram por esse programa e eu não sei agora se ela tem período ou se é meio ad hoc, assim. Eu não sei como funciona para você se inscrever, mas você ganha uma bolsa, eu acho, que é similar, eu acho que ao Google Summer of Code. Eu acho que é 3 meses também, agora não tenho certeza, mas acredito que seja 3 meses. É gratuito, mas você passa por um crivo, né? Eu acho que tem bolsa, eu acho que você ganha também. Entendi. Agora, não sei se mudaram, mas a última vez, faz tempo que eu vi, você ganhava também. Como o Google Summer of Code. Eu comecei pelo Outreach, que é similar ao Google Summer of Code também, só que para minorias. Tá? E aí o Outreach tem 2 vezes por ano, não precisa ser estudante. Existe um outro também da Xorg, que se chama Endless Vacation of Code. É porque você pode fazer a qualquer momento. Então é por isso que é Endless Vacation. Aí a única coisa que você precisa é ter um mentor que tope. Aí esses 2 chegam com o projeto na Xorg Foundation, e mais para a área de gráfico, né? Que é o que eles chamam que é o DRM, né? Direct Rendering Manager. E aí consegue um projeto ali, né? Consegue ser pago por eles. Eu acho que é uns 3 meses também, acredito. Show. Tem mais uma pergunta que vocês têm, né?
Eu fiquei curioso para saber sobre que tipo de trabalho vocês desenvolvem na IGAL. Que tipo, você está falando IGAL em geral ou... Mais relacionado ao kernel, mas em geral. Tá, a IGAL ela tem diversas áreas, né? Tem a área de core, de kernel, de compiladores, de web, WebKits, tem muita coisa relacionada. Essa parte de web eu não sei tanto, mas eu sei que eles fazem, tem bastante coisa relacionada a os standards, trabalhar nos browsers. A parte de kernel a gente tem um time muito forte na área gráfica, e que é a parte DRM, né, a parte dos drivers das placas de vídeo, né, de renderização, e também a gente está muito forte na área de escalonadores. Tem um escalonador hoje feito para jogos, que, né, a ideia é entrar nas plataformas de jogos e usando o que a gente chama de BPF. Para quem não sabe, o kernel tem uma máquina virtual dentro dela, então você pode fazer um programinha e falar, kernel, roda esse programa. E aí, com isso, você consegue fazer assim, muita coisa, e uma dessas coisas é fazer um escalonamento específico, né? Então, isso é uma das áreas que a gente trabalha também. Isso. Mais alguma pergunta geral? Ou a gente vai... Qual é o link daquele bot que você comentou que tem os exemplos de código do algoritmo? Sysbot, eu vou... Syscaller, acho que você tinha que... Depois eu coloco no teste. Posso fazer uma pergunta? Pode. Mais genérica, mais pessoal também. Como que vocês lidam com o ego nas mailing lists, geralmente? Porque o pessoal às vezes não tem muito filtro para fazer feedback tecnológico. Hoje a gente tem código de conduta, né? Mas às vezes você não está muito acostumado, você recebe um feedback e fala, meu Deus do céu, né? Como que vocês lidam com isso? Principalmente para novas pessoas que estão entrando. Sim. Então a pergunta foi como que a gente lida com o ego, né? Talvez uma resposta ríspida ali da galera, né? Isso depende muito. Assim, eu particularmente já recebi resposta ríspida, já enviei patch e a resposta foi NAC. Sem explicação nenhuma, assim. E aí, mas tem uma comunidade legal, e assim, a maneira que eu lido eu peço para colegas ali, às vezes, me dar o suporte ali, responder também. Mas assim, é muito difícil hoje. Eu sinto que as pessoas que se batem são pessoas que já se conhecem. Então sabe que pode tratar aquela ali daquela maneira, entendeu? É muito difícil uma pessoa assim, ser tratado. Assim, eu nunca entrei naquele subsistema. Geralmente a galera, gente boa, assim, se você mostra que você fez um trabalho ali, eu pesquisei, não achei, eu dei uma olhada nas discussões, não vi nada relacionado, eu sou nova, eu geralmente coloco assim, pelo menos, sou nova ali no subsistema, não aceito feedback, né? Eu normalmente tento demonstrar esse tipo de entrada para o pessoal entender qual que é o meu background, porque existe uma galera que veio do mundo privado e só quer colocar código para dentro. E aí... Então, quando vê alguém de pessoas novas, a galera fica meio, que esse cara, o que ele quer? Né? Então, muitas vezes tem esse choque, assim. Então, eu lido dessa forma, tentando fazer essas mensagens depois de 3 pontinhos ali. Mas eu acho que já mudou muito, porque muita gente foi criticado, inclusive o Linus, né, que ele saiu mesmo, ele fez um hiato aí de 1 semana da comunidade para ele tentar resolver esse problema dele ser muito... E aí eu acho que ele colocou para ele mesmo, ele colocou uns robôs, quando ele envia o e-mail, o robô varre o e-mail dele para ver se ele não está sendo, se ele está sendo mal educado, aí não deixa ele enviar, esse negócio assim. Não sei se é isso hoje, eu lembro que tinha uma coisa assim, mas enfim. Você está começando, você já recebe uma paulada logo na cara, você desanima. Sim, você desanima. Você recebe uma paulada logo na cara, você desanima. Recebido pela comunidade. Sim. Já corrigi todos os Obrigado. Nada. Tem uma pergunta meio nada a ver, mas eu estava vendo recentemente, tem muita gente que tem agente de IA assim, e fica rodando eles para só fazer um monte de commit no projeto open source, no kernel. Você acha que isso está meio que danificando as comunidades, deixa mais lento assim para
aprovarem o patch, por exemplo. Tá, então a pergunta é se as IAs gerando código Porque atrapalham. tem gente que tá colocando essas IAs só pra ficar rodando e tal e lançar vários patches assim a rodo. Você acha que isso vai ser problema? É muito ruim para os projetos open source, a demora. Certo, se as IAs rodando patch, gerando patch, para enviar um monte de patch, é ruim pro projeto open source. Não sei dizer se é ruim ou não. A gente está ainda numa situação que a gente está avaliando, né? Como que as coisas estão acontecendo. O Linus fez, nessa última release 7.0, falou que essa release demorou mais porque veio muita correção, veio mais patches. Ele acha que é por causa de IA. Mas por um lado também é bom, porque pegou muita coisa, né? Então a gente está numa transição, mas mais uma vez isso corrigido não é para entrar mais, né? Eu estou vendo várias subcomunidades, vários subsistemas colocarem IA para fazer revisão automática. Então você envia um patch para a lista do e-mail, a IA lê do e-mail, faz uma revisão e envia de volta, envia uma resposta. Isso está sendo feito, e aí é bom porque aí os erros nem entram, né? Então, diminui o fluxo ali. É ruim para o meu workshop. Mas enfim. Então assim, tá muito polarizado. Tem gente que acha muito bom, tem gente que acha horrível e tem gente que está com a mente aberta e tentando entender como dá para ser usado de maneira mais útil. O que você acha? O que eu acho? Eu acho que as ferramentas devem ser usadas como ferramentas, mas o crivo ainda tem que ser humano. Então, se você enviar um trabalho que a IA te ajudou, eu acho que você tem que saber o que ela fez. Você tem que entender o código que ela fez de cabo a rabo para conseguir responder perguntas, para entender possíveis erros, possíveis casos, como se fosse você tivesse feito. Você só ajudou a IA para te ajudar a pensar, a propor uma solução, né, alguma coisa assim. Mas enviar sem ver, né? Eu acho que alguns projetos que estão fazendo isso aí já não acho tão legal. Bom, eu acho que então para a live é isso, pode encerrar. E para quem estiver aqui, a gente vai continuar aí de mesa em mesa para ajudar, né, nos problemas até as 4. Então, até mais.